Boa tarde, meu querido, minha querida. Hoje mais uma vez estou aqui para trazer o testemunho no qual eu falei que iria testemunhar. E esse testemunho é de 2010, já faz muito tempo já. E nesse testemunho eu venho dizer que através desse testemunho eu pude entender quando Deus tem um plano, quando Deus ele tem um projeto escrito na vida de alguém, nem mesmo a morte pode deter, nem mesmo o inferno pode impedir. Durante 10 anos, aqui nesse testemunho que eu vou contar, durante 10 anos eu fiquei afastada dos caminhos do Senhor. E durante esses 10 anos o diabo ele tentou fazer com que eu tirasse a minha própria vida. Durante esses 10 anos o diabo ele armou cilada para me destruir. Mas eu lembro que quando Deus quando ele tem um projeto na vida de alguém, ninguém pode impedir. Quem poderá frustrar os sonhos de Deus? Quem poderá frustrar os projetos de Deus na vida de alguém? Minha mãe me conta que quando estava grávida de mim, ela teve ameaças de aborto, foi mais de uma. Nasci de um parto difícil também. Nesse parto também eu quase morri, eu e minha mãe. Glória a Deus. Mas eu entendo que naquela sala de parto, Deus ele já estava comigo ali, porque ele já tinha um propósito, um projeto, um plano escrito na minha vida. E não é diferente da sua vida, não é diferente. Quantos livramentos você já teve? Mesmo sem você saber, se nós sabermos, Deus ele nos livra. Então, como meu vídeo não dá para gravar muito, esse testemunho é 2010. Então eu iniciei esse testemunho como a morte do soldado ferido. Então, esse testemunho onde eu me conto que em 2000 eu me afastei da igreja, eu me desviei. Porque eu estava na igreja, eu era muito jovem ainda, e eu fiquei revoltada. Na época, os meus pais, eles tinham ido para essa igreja, convidado para ajudar na obra. Porque o pastor dessa igreja, ele foi enviado para este bairro para congregar ali, naquela nova igreja, naquele ministério. Ele até então era um pastor auxiliar, mas o pastor dele enviou ele para outro bairro. Então, ele chamou algumas pessoas para ajudar a iniciar a obra ali. E meu pai, a minha família, foi um dos escolhidos. Até porque já conhecíamos esse pastor, ele era nosso amigo. Então, ajudamos ali na obra, fomos muito felizes. Então, eu fiquei muito feliz, porque eu amo a obra do Senhor. E eu dei o melhor que eu pude, eu fiz tudo ali, meus pais. Mas só que chegou uma hora que a igreja encheu, já começou a chegar os membros. Os meus pais voltaram, retornaram para a igreja deles. Mas eu não, eu continuei ali. Eu estava envolvida no teatro, estava envolvida com as crianças, estava envolvida no berçário. Então, eu fiquei ali, eu não queria sair dali. Eu me lembro que nessa época, pouco antes da igreja começar a encher, Deus me deu uma visão, em sonho, onde Ele me mostrou que aquela igreja, eu estava sentada naquela igreja, a igreja vazia, eu sentada na cadeira, eu estava sozinha, sentada naquela cadeira, assistindo esse pastor pregar. Ele pregava com ousadia, mas no altar da igreja tinha muitos peixes, multidões e multidões de peixe. Também não era só no altar, mas ao redor da igreja.
muitos peixes, eu senti aquele cheiro de peixe, eu acordei. E ficou nisso. Então o que aconteceu? Passou o tempo, muito tempo, eu soube que essa igreja encheu tanto que o pastor nem sabia mais o que fazer. Todo membro, era muito peixe que tinha no meu sonho. São as almas que eu vi que iriam chegar ali. Hoje entendo. Bom, voltando. Como os meus pais voltaram para a igreja deles, eu não podia estar indo lá. O bairro era perigoso. Rocha Miranda, estrada do Bairro Vermelho. Então ali era muito perigoso eu ter que ir para aqueles lados dali. Então meu pai não deixou mais eu ir à igreja. Eu só podia ir de manhã. Então até que um dia eu me vi excluída da obra. E eu fiquei revoltada. Eu saí revoltada daquela igreja, me sentindo usada. Sentindo assim na época, foi como eu me senti, que eu estou falando. Eu me senti usada naquela época. Foi isso que o diabo botou na minha cabeça. Hoje eu entendo. Eu não tinha sabedoria naquela época. Então eu saí dali com raiva, com ódio. Porque eu falei, poxa, agora a igreja está cheia. Agora a igreja tem gente, eu não sirvo mais. Mas eu sei que não era eu pensando, era o diabo soprando. E foi aí que aconteceu. Foi aí que eu errei. Foi aí que eu caí. E foi aí que eu morri espiritualmente falando. Comecei a me envolver com gente que não presta. Para começar, que era a mulher do meu primo. Na época, ela era gente que não era uma boa companhia, que ia me levar para o mau caminho. Mas eu não vou entrar em detalhe para não estender muito. Mas é onde eu quero chegar, foi a partir daí que eu comecei a fazer coisas que eu jamais imaginei que iria fazer. Uma menina de família. Eu comecei a subir morro. Eu matava a aula. Eu comecei a beber, fumar. Eu comecei a fazer um monte de coisa. Eu fiquei completamente rebelde. Não dava ouvido para os meus pais, que tanto me alertava. Se afasta dessa gente, Ana Paula, porque essa gente vai te levar para o mau caminho. Você vai se dar mal. Mas eu estava cega de ódio. Eu não queria. Era funk, era pagode. Eu matava a aula. O que aconteceu? O que aconteceu? Um dia eu resolvi me afastar. Quer dizer, um dia eu resolvi parar de subir o Morro do Juramento. Que eu ia pra lá, na casa dessa minha amiga na época, né? E ela tinha um irmão também, na época, era gerente do tráfico do Morro do Juramento. Na época. Então nessa época eu parei de subir por causa da confusão. Eu estava grávida já. Grávida de quem? Do meu primo. O marido dessa moça que eu me envolvi fez coisas terríveis, que hoje em dia eu pergunto, meu Deus, como pude fazer uma coisa dessa? E eu parei de subir o morro por causa da confusão, dei tempo de subir o morro. Então eu soube na internet, passou o tempo, sai na internet que o gerente do tráfico do Morro do Juramento foi fuzilado pela polícia. O susto que eu tomei, porque na época esse rapaz dizia que eu era mulher dele, namorada dele, para ter respeito lá quando fosse subir o morro. E olha que eu era muito respeitada ali, mas a gente só era colega. Olha o livramento que Deus me deu, logo de primeira, logo sendo rebelde ingrata com ele. Eu podia ter sido morta se tivesse continuado subindo aquele morro. Certamente eu ia ser enfuzilada e sem salvação. Agora vocês vão ficar o segundo vídeo, que é onde vocês vão ver que o capeta, ele não sossegou.
Ele colocou um homem no meu caminho para arruinar a minha vida, que é onde eu cheguei no fundo do poço. Aguarde o segundo vídeo. Deus abençoe.